dos 12 apóstolos de Jesus. Cafarnaum, situado ao lado noroeste do Lago da Galileia. Alimentado pelas águas do Rio Jordão que vinham do Hermon. Jesus iniciou suas curas e pregações. Ali, o Mestre arregimentou inúmeros seguidores e simpatizantes da sua doutrina de amor. O Messias, dentre muitos, escolheu 12 companheiros que seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinamentos. Eram homens humildes e simples. Pedro, André e Felipe eram oriundos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu e Salomé. Mateus, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e de sua esposa Cleófas, eram nazarenos e conheciam Jesus desde a infância. Tinham profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. Judas de Iscariotes era um comerciante em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Em momento sublime na casa de Pedro, o Mestre Jesus, no objetivo de difundir a Boa Nova, reuniu os 12 apóstolos e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis com contendas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente, desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclareçam todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibas ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou percacas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os quais sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossas sandálias, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes
da alheia iniquidade. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Por essa razão que vos envio, como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos que tenham a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. O que vos ensina em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no drama da consciência. As recomendações de Jesus foram ouvidas como se o tempo tivesse parado para aqueles companheiros presentes na singela casa de Simão Pedro. No semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos queriam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino de Deus. E seus corações estavam repletos de júbilo. Através da tarefa messiânica dos apóstolos, a chama da Boa Nova se propagou como uma grande reixa de luz, que chegou aos corações dos homens de boa vontade. Os ditos evangélicos do Senhor, registrado em pergaminhos e papiros, teve o pioneirismo com o publicano Mateus, o Levi, que escreveu entre os anos de 50 a 55 d.C. Adiante, Marcos, sobrinho de Barnabé, ouvindo as maravilhosas narrações do apóstolo Pedro, escreveu entre os anos de 55 a 62 d.C. Lucas, que trabalhava com serviços médicos em uma grande embarcação ainda muito jovem, em uma de suas viagens ouviu as pregações de Paulo de Tarso e seu coração se sensibilizou com as novas revelações.
Passados 2 anos, Lucas teve novo encontro em Troade com Paulo e, a partir dali, se dedicou à doutrina cristã. Lucas, através dos relatos do próprio Paulo e de Maria, mãe de Jesus, obtidos através de visitas ao seu lar em Éfeso, escreveu o Evangelho de 63 a 67 d.C. E João, após o período de reclusão na ilha de Patmos, escreveu o seu Evangelho místico nos anos 96 a 104 d.C. Todos os apóstolos sofreram martírios e doaram as suas vidas para que o Evangelho fosse o roteiro seguro de iluminação para a humanidade. Visto as trevas da ignorância e desamor que predominavam nos tempos de César.